Acreditamos que estamos no controle da nossa vida. Quando acordamos pela manhã e decidimos o que vestir, para onde ir, o que dizer e como agir, sentimos que somos nós, conscientes, raciocinando e escolhendo. Você se convence de que suas opiniões são realmente suas, que suas emoções surgem como respostas diretas ao que está acontecendo no momento, que sua personalidade é fruto de decisões intencionais sobre quem quer ser. Porém, essa é apenas a parte visível da sua existência. A mente consciente é mínima diante de tudo o que opera em você. Carl Jung dizia que o consciente é como uma pequena chama tentando iluminar um enorme castelo mergulhado na escuridão. Você enxerga apenas o corredor iluminado, mas todo o resto, e talvez o mais importante, permanece escondido. O que chamamos de controle é muitas vezes apenas uma história bonita contada a nós mesmos para não encararmos a profundidade do desconhecido interno. Quando você promete mudar e, ainda assim, repete exatamente as mesmas atitudes que te machucam. Quando jura que não vai mais se envolver com o tipo de pessoa que te faz sofrer, mas se vê apaixonado de novo por alguém tão parecido com quem te feriu. Quando sabe o que deveria fazer, mas não faz. Quando age por impulso e depois repete para si mesmo: eu não queria ter feito isso. Nada disso é coincidência, fraqueza ou apenas falta de disciplina. É o inconsciente tomando decisões por você sem consultar sua razão. Há escolhas que você acredita serem livres, quando, na verdade, são respostas automáticas programadas por histórias antigas que você já esqueceu. Medos, rejeições, humilhações, crenças que você aprendeu antes mesmo de entender o que elas significavam. Tudo isso continua operando dentro de você. O que te atrai e o que te assusta. O que te paralisa e o que te faz buscar validação. O que te dá prazer e o que te condena à repetição dos mesmos erros. A vida parece aleatória apenas para quem não conhece o que se move nas profundezas da própria mente. Mesmo quando diz eu sou assim, talvez você esteja falando em nome de partes suas que nunca foram escolhidas realmente. Crescemos acreditando que decidimos nosso destino, mas Jung afirmava justamente o contrário. Enquanto o inconsciente não for compreendido, é ele que decide, e você apenas assiste a sua vida como se ela fosse fruto do acaso. Você se culpa pelas derrotas e se vangloria pelas vitórias, sem perceber que, na maior parte do tempo, você não estava exatamente no volante. Estava sendo levado por um piloto oculto, silencioso, que age para proteger feridas antigas que você nunca nomeou. E então chamamos isso de destino. Dizemos que é coisa do universo, que sempre acontece a mesma coisa comigo, como se fosse uma força invisível de fora que insiste em repetir padrões. Mas a verdade é mais incômoda, não é o destino batendo a porta, é o passado gritando dentro de você. Não um passado consciente, mas um que permanece vivo no inconsciente, comandando seus passos enquanto você acredita estar escolhendo tudo racionalmente. Quando começamos a perceber isso, surge uma sensação desconfortável. Se não sou eu quem está por trás de todas as minhas escolhas, quem sou eu então? Essa pergunta é o início da libertação, mas também o início da responsabilidade. Porque enquanto culpamos o mundo, as pessoas, a sorte ou o destino, estamos apenas nos afastando da oportunidade de transformar o que realmente precisa ser transformado, nós mesmos. Há um momento na vida em que o sofrimento se repete tanto que deixa de ser coincidência. Ele se torna mensagem. Os padrões que mais doem são exatamente os que mais querem ser compreendidos. O inconsciente usa a dor como sinalizador, como um pedido urgente para que você olhe para dentro e desperte. E olhar para dentro exige coragem, porque você pode encontrar verdades que nunca quis admitir. A máscara do controle é confortável. Você pode fingir que sabe quem é, que sabe por que faz o que faz, que tem domínio sobre seu destino. Mas nada é mais poderoso do que o ato de admitir: eu não me conheço completamente. Esse reconhecimento não te enfraquece. Pelo contrário, é o primeiro passo para que você possa, finalmente, conhecer as forças que moldam sua vida. A partir desse ponto, nasce a possibilidade de integração, de diálogo com essas partes ocultas, de transformação real. A ilusão do controle mantém você preso ao mesmo lugar, repetindo histórias antigas com novos personagens. A consciência do que você ainda não controla abre espaço para que você comece a se tornar quem realmente é, e não quem foi condicionado a ser. E é quando olhamos para essa realidade com lucidez que a pergunta se torna inevitável: se não sou eu quem está no controle, então quem está conduzindo a vida que eu acredito dirigir? A resposta está escondida no lugar para onde quase nunca olhamos, no poder silencioso e permanente do inconsciente, que age mesmo quando pensamos estar completamente acordados. O inconsciente está sempre conduzindo sua vida,
mesmo quando você acredita estar fazendo tudo de forma consciente. Ele não é apenas um depósito de lembranças esquecidas ou emoções mal resolvidas. Ele é uma força plástica, inteligente, ativa, que influencia suas escolhas, seus relacionamentos, seus medos e até os sonhos que você tem durante a noite. Jung dizia que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos se torna destino. Não porque exista uma força mística escrevendo sua história, mas porque aquilo que você não conhece dentro de si ganha o poder de agir livremente, sem qualquer supervisão da sua razão. O inconsciente é como um diretor que controla o palco por trás da cortina enquanto o ator, o consciente, acredita ser o protagonista da peça. Muitas das coisas que você faz não são decisões novas. São respostas antigas. São padrões que funcionaram um dia e foram gravados como estratégia de sobrevivência. O problema é que esses padrões não percebem o contexto atual. Eles apenas reagem, sem perguntar se ainda fazem sentido. Quando você se afasta de pessoas boas porque teme se machucar, é o inconsciente relembrando dores antigas. Quando você se sabota diante de uma oportunidade importante, é seu inconsciente tentando te proteger do fracasso que você já viveu antes. O mesmo acontece quando sente raiva sem motivo, ciúmes que não cabem na situação, inseguranças que te paralisam mesmo quando tudo parece favorável. O inconsciente não busca felicidade. Ele busca segurança. E, por isso, muitas vezes te aprisiona em zonas confortáveis que já se tornaram pequenas demais para quem você pode se tornar. O mais curioso é que não percebemos esse controle silencioso. Achamos que somos quem somos por natureza, quando, na verdade, carregamos versões de nós mesmos que nem lembramos ter aprendido. Há um eu que se formou na infância, adaptado para lidar com pais, escola, rejeições, comparação, críticas. Esse eu continua vivo, reagindo como se ainda tivesse o mesmo tamanho, como se as ameaças fossem as mesmas. E conforme crescemos, começamos a viver uma vida que não é realmente nossa. Seguimos carreiras que não desejamos, nos relacionamos com quem não combina conosco, mantemos hábitos que nos afastam daquilo que realmente queremos, porque o inconsciente está guiando tudo para que não haja dor conhecida. Ele prefere repetir a tristeza familiar do que arriscar experimentar uma alegria desconhecida. E então você olha para a própria vida e fica com a sensação de que algo está faltando, de que existe algo mais que você não está acessando. Talvez você já tenha sentido que há uma força te empurrando para caminhos que não fazem sentido racionalmente, mas que se repetem como se houvesse uma lógica oculta. Essa lógica existe, mas ela está escondida na parte da mente que você ainda não reconheceu como parte da sua identidade. O inconsciente não desaparece se você ignorar. Ele apenas age sem pedir licença. E quanto menos você sabe sobre ele, mais poder ele tem. As emoções intensas que você não entende são mensagens diretas do inconsciente. A ansiedade que surge sem motivo aparente, a tristeza que aparece quando tudo está bem, a raiva que explode com pequenos detalhes, tudo isso são tentativas de comunicação. Quando a mente consciente não ouve, o inconsciente grita através do corpo. Insônia, dores físicas sem causa aparente, tensão constante, cansaço emocional, falta de motivação. O corpo vira o megafone da alma quando ignoramos aquilo que precisa ser curado emocionalmente. E há também as coincidências, os encontros improváveis, as sensações de déjà vu, os padrões que se repetem com perfeição assustadora. Jung chamava isso de sincronicidade, quando eventos externos refletem conteúdos internos. Nada é totalmente aleatório quando o inconsciente está tentando te mostrar algo. Ele coloca diante de você aquilo que você precisa ver, mesmo que doa. A repetição é o professor mais insistente da mente humana. Mas o inconsciente não está contra você. Ele não quer destruir seus sonhos. Ele quer proteger sua essência. A questão é que ele protege com base em informações antigas. O que foi perigoso antes talvez não seja mais agora. O que te feriu no passado não precisa te ferir de novo. Para que a vida se torne nova, você precisa se tornar novo por dentro. E isso não acontece enquanto você se comportar como alguém que ainda vive sob as regras de um mundo que já passou. Quando finalmente começamos a observar nossas reações, nossos medos, nossos desejos e o que nos provoca, percebemos que existe muito mais vida acontecendo abaixo da superfície do que acima dela. E quanto mais acessamos o inconsciente, mais percebemos que grande parte do nosso sofrimento vem da tentativa de manter tudo sob controle consciente. A mente racional quer explicações, o inconsciente quer expressão. E quando não o deixamos falar, ele age. Por isso, a chave não é lutar contra ele, mas trazer luz a essa profundidade.
Quanto mais você conhece o que opera dentro de si, menos refém você se torna de padrões que não escolheu. O inconsciente não é o vilão da sua história. Ele é o guardião da sua verdade. Ele está constantemente tentando te mostrar quem você realmente é, para além dos papéis que você assumiu para agradar, ser aceito ou simplesmente sobreviver. A pergunta não deveria ser como controlo o inconsciente, mas como posso me reconciliar com ele. O inconsciente é a raiz de tudo o que você sente, pensa e faz. Conhecê-lo é conhecer sua própria natureza. E quanto mais você mergulha nesse universo interior, mais começa a entender por que sua vida se desenrolou do jeito que aconteceu até agora. Talvez o que você sempre chamou de destino não seja uma força externa misteriosa. Talvez seja apenas o resultado das partes suas que ainda não foram iluminadas. E é exatamente por isso que o próximo passo é inevitável: olhar para as sombras que você tenta evitar todos os dias. Você já percebeu que, muitas vezes, suas reações são automáticas, como se você fosse apenas espectador da própria vida? Uma palavra que te irrita, um olhar que te fere, um acontecimento que desencadeia um medo irracional. E então você age como se estivesse sendo guiado por algo que não controla. Para Carl Jung, isso não é coincidência, nem destino. É o inconsciente assumindo o comando quando o consciente não está desperto o suficiente para perceber o que está acontecendo dentro de si. O inconsciente não fala com lógica nem com explicações. Ele se expressa através de impulsos, sensações, sonhos, instintos, memórias adormecidas e traumas que um dia preferimos ignorar. Quando deixamos de olhar para nossas dores, elas não desaparecem, apenas mudam de forma e passam a dirigir nossa vida por trás da cortina. Aquilo que evitamos enfrentar ganha poder. E sem perceber, começamos a tomar decisões que não são realmente escolhas, são repetições automáticas de padrões antigos. É por isso que tantas pessoas dizem: eu sempre escolho a pessoa errada, eu sempre caio no mesmo erro, parece que minha vida está presa em um ciclo. Não se trata de má sorte, e muito menos de um destino predeterminado. É a mente inconsciente tentando resolver um conflito mal curado, repetindo histórias não finalizadas, até que você finalmente desperte e mude o enredo. Enquanto não houver consciência, os mesmos comportamentos continuarão surgindo, como um eco eterno do passado. Pense na quantidade de decisões que você toma sem pensar, a forma como reage a críticas, o medo de se expor, o desejo de agradar para não ser rejeitado, aquela fuga automática quando algo exige coragem emocional. São mecanismos desenvolvidos muito antes de você ter maturidade para escolher outra forma de viver. Muitas vezes, quem está vivendo em você é uma versão antiga, ferida e assustada, que não quer que você sofra novamente, mas também te impede de crescer. Jung dizia que o inconsciente age como um roteirista oculto da vida. Ele constrói histórias, cria expectativas, atrai pessoas e situações que combinam com aquilo que você ainda não transformou. É como se a vida conspirasse para te mostrar, repetidamente, o que você recusou enxergar. Não porque ela quer te punir, mas porque só assim você pode despertar. Toda repetição é um pedido de cura. E o mais impressionante, quanto mais você luta contra algo dentro de si, mais forte aquilo se torna. O medo cresce quando tentamos silenciá-lo. A tristeza se aprofunda quando fingimos que está tudo bem. A raiva se acumula quando engolimos o que deveríamos expressar. O inconsciente não aceita que você fuja de si mesmo. Se não ouvimos seus sussurros, ele começa a gritar. Talvez você olhe para sua vida e perceba que muitas das coisas que aconteceram parecem seguir um padrão estranho, quase como se uma força externa estivesse controlando o que acontece. Mas Jung nos alerta: antes de atribuir tudo ao destino, investigue quem realmente está tomando as decisões dentro de você. Será que é você mesmo? Ou são suas feridas? Será que são seus sonhos? Ou são as expectativas que colocaram em você? Será que é sua vontade? Ou é o medo de desapontar os outros? O inconsciente assume o controle quando o consciente se recusa a se responsabilizar. Quando culpamos o destino, entregamos a ele não apenas o sofrimento, mas também a chance de mudança. Tudo aquilo que não se torna consciente, retorna como destino. Essa é uma das frases mais importantes de Jung. Ela resume a ideia de que não existe mágica nem força invisível ditando o rumo da sua vida, existe apenas o que você ainda não entendeu sobre si mesmo. Se você não sabe quem é, qualquer caminho te parece inevitável. Se você não conhece suas sombras, vai pensar que elas surgem do mundo e não de dentro. O autoconhecimento não é um luxo ou um hobby, é um ato de sobrevivência emocional. É a única maneira de recuperar o comando. À medida que você começa a perceber padrões,
questionar reações e observar suas escolhas com mais consciência, tudo muda. O que antes parecia destino finalmente começa a se revelar como consequência. O que antes parecia azar começa a mostrar sua lógica. O que antes parecia caos começa a ganhar sentido. Você deixa de ser vítima da própria história e começa a ser autor dela. O inconsciente continuará existindo e sempre fará parte da sua vida. Mas quando você o ilumina com a consciência, ele deixa de dirigir por você e passa a caminhar ao seu lado. E é exatamente aqui que a transformação começa, no instante em que você decide olhar para dentro e descobrir quem realmente está moldando aquilo que você chama de destino. Muitas pessoas se acostumam com a sensação de que algo maior controla suas vidas. Dizem que é o destino, era para ser assim, não adianta lutar contra a vida. Essas frases parecem sábias à primeira vista, mas escondem uma armadilha perigosa, a desistência de si mesmo. Quando você acredita que não tem escolha, tudo o que acontece vira confirmação de que você está preso a um roteiro inevitável. E, aos poucos, você deixa de tentar. Para Jung, essa é uma das maiores ilusões criadas pela mente humana. Achar que o destino está escrito, quando na verdade ele está sendo escrito, por você, a cada pensamento, a cada medo, a cada decisão evitada. Essa ilusão nasce do inconsciente, especialmente quando você não se sente capaz de enfrentar a própria vida. É mais fácil acreditar em forças externas do que assumir responsabilidade por suas escolhas. É mais confortável culpar o destino por um relacionamento que fracassou do que admitir que você ignorou sinais claros desde o começo. É menos doloroso pensar que o trabalho ruim era o que tinha para hoje do que reconhecer o medo que te impediu de buscar algo maior. A mente prefere histórias que nos protegem do desconforto, mesmo que essas histórias nos aprisionem. Quando você diz não nasci para isso, coisas boas não acontecem comigo, eu não tenho sorte, seu inconsciente agradece, porque assim ele mantém tudo como está. Ele não quer mudanças bruscas, não quer arriscar feridas novas. Então ele te convence de que é impossível mudar. E quanto mais você repete essas crenças, mais elas se tornam realidade. Não porque são verdadeiras, mas porque você passa a agir como se fossem. É aqui que a ilusão do destino se instala, quando você transforma um pensamento em uma sentença definitiva para sua vida. Jung dizia que um dos maiores desafios do ser humano é perceber que seus medos se disfarçam de destino. Você acha que algo não é para você, mas no fundo é o medo dizendo que você pode falhar. Você acredita que certas pessoas aparecem por acaso na sua vida, mas não nota que você as atrai justamente porque elas confirmam a história que você já está acostumado a viver. A mente busca coerência com aquilo que acredita, mesmo que essa crença seja destrutiva. Se você se considera alguém que sempre sofre, vai inconscientemente buscar situações que reforcem essa imagem. Não por maldade, mas por familiaridade. O desconhecido assusta. Crescer exige mudanças, coragem, renúncias. Então o inconsciente cria a ideia de destino para manter tudo previsível. É um acordo silencioso, você não mexe nas feridas, e ele garante que nada saia do controle. Só que esse controle tem um preço. Uma vida pequena, limitada, repetitiva. Enquanto você se agarra ao destino como explicação, você renuncia ao poder de transformação. Acreditar que tudo já está decidido é desistir antes mesmo de tentar. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes, quando você afirma que não tem escolha, na verdade você está escolhendo. Escolher não escolher é uma escolha. Permanecer na dor é uma escolha quando você sabe que existe outra opção, mas ela exige enfrentar o que machuca. Continuar com pessoas que te ferem é uma escolha quando você teme ficar só. Deixar seus sonhos dormirem é uma escolha quando o fracasso te parece insuportável. E quando você escolhe parar de tentar, a vida realmente estaciona. A grande verdade é que nada está totalmente predeterminado. O que existe são caminhos mais fáceis e caminhos mais conscientes. Se você não decide seu rumo, o inconsciente decide por você. Ele usa a sombra como bússola, guiando a vida para longe do que ameaça a segurança emocional, mesmo que isso também te impeça de ser feliz. O chamado destino, então, não é uma força divina, mas um conjunto de medos tão bem escondidos que você nem percebe que está obedecendo a eles. O que Jung nos convida a fazer é o mais desafiante: olhar para o que está conduzindo nossas vidas sem nosso consentimento. Questionar a narrativa que herdamos da infância, das experiências traumáticas, das expectativas dos outros. Perceber que muito do que chamamos de destino é apenas a sombra tomando forma. Você não nasceu para sofrer, não nasceu para viver preso em repetições.
Você apenas acreditou nisso porque nunca investigou quem, dentro de você, estava contando essa história. A partir do momento em que você reconhece que a vida está em suas mãos, a ilusão se desfaz. O destino deixa de ser uma desculpa e passa a ser um terreno em branco. A consciência abre espaço para possibilidades que antes pareciam inacessíveis. Você começa a perceber que pode escolher um caminho diferente, mesmo que ele seja difícil. Mesmo que exija coragem. Mesmo que assuste. Porque agora você entende que cada passo que dá no presente, e é no presente que o destino é escrito. Chega um momento na vida em que algo dentro de você se cansa de repetir os mesmos erros. Cansa de fingir que está tudo bem, de aceitar menos do que merece, de se esconder atrás de histórias que não fazem mais sentido. Esse momento parece, muitas vezes, um colapso. Relações terminam, planos desmoronam, crises surgem quando você menos espera. Tudo aquilo que estava adormecido se levanta e exige atenção. Pode parecer destruição, mas na verdade é o despertar. Jung dizia que o inconsciente se manifesta de forma intensa quando já não aceita mais ser ignorado. Ele sacode sua vida para que você finalmente acorde. A virada começa quando você percebe que a dor está tentando te ensinar algo. Que o sofrimento que se repete não é castigo, mas mensagem. A vida, o tempo todo, tenta mostrar onde está o nó que precisa ser desatado. Você pode continuar chamando isso de destino, ou pode decidir investigar porque certas coisas parecem seguir uma direção constante. E, quando você escolhe investigar, mesmo com medo, mesmo em pedaços, é aí que a consciência começa a nascer. O autoconhecimento não é uma luz que se acende de uma vez. Ele chega aos poucos, como um amanhecer. Primeiro é incômodo, você começa a notar que algo está errado no modo como vive. Depois vem a coragem de fazer perguntas que sempre evitou. Por que eu me sinto assim? O que estou tentando provar? Por que sempre termino no mesmo lugar? O que estou fugindo de enfrentar? Essas perguntas são como chaves que abrem portas internas que você nunca teve coragem de tocar. No início do processo, é comum se sentir perdido. Afinal, é muito mais fácil navegar no automático, culpar o destino, atribuir tudo ao azar. Ver que você mesmo estava no volante o tempo todo pode ser assustador. Mas também é libertador. Porque, se você é responsável pela própria vida, você também pode transformá-la. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A liberdade dá medo. Ela coloca a vida de volta nas suas mãos, sem desculpas, sem garantias, sem atalhos. Quando a consciência desperta, coisas comuns começam a ganhar novos significados. Uma conversa cotidiana pode revelar gatilhos emocionais antigos. Um erro simples pode mostrar um padrão profundo que você nunca tinha percebido. Um sonho pode expor desejos que você reprimiu durante anos. A vida passa a se tornar um espelho constante, refletindo camadas suas que antes estavam escondidas. O que antes parecia aleatório, de repente começa a fazer sentido. E então você descobre algo essencial: o destino não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. A virada não é o momento em que tudo se ajeita magicamente, é o instante em que você decide que não vai mais ignorar sua verdade. Que não vai mais deixar que medos antigos tomem decisões por você. Que não vai mais se sabotar para se manter confortável. É quando você olha para dentro e finalmente enxerga aquilo que estava guiando sua vida no escuro. A partir desse momento, a responsabilidade se transforma em poder. Você percebe que pode escolher quem entra ou sai da sua vida. Pode escolher dizer não onde por anos disse sim apenas para ser aceito. Pode decidir ser honesto com seus próprios sentimentos, sem mascarar suas necessidades. Pode errar, aprender, evoluir. Pode construir uma vida que faça sentido para você, não para os outros, não para as vozes do passado, não para o medo que insiste em te controlar. Mas despertar não significa eliminar o inconsciente. Ele sempre existirá e continuará influenciando sua jornada. A diferença é que agora você o conhece. Você sabe quando ele está falando. Você percebe quando suas sombras tentam te arrastar de volta para padrões antigos. E, ao perceber, você ganha a chance de escolher diferente. A consciência não te torna perfeito, ela te torna livre. E a liberdade verdadeira nasce quando você entende suas próprias correntes. Esse processo de despertar exige coragem para escutar o que o inconsciente tem a dizer. Não para se submeter a ele, mas para dialogar com suas partes esquecidas. Jung chamava isso de individuação, a longa caminhada em direção a si mesmo.
Uma caminhada em que você integra sua sombra, sua luz, sua dor, seus desejos, suas contradições. Nada mais é reprimido. Tudo se torna parte da sua totalidade. E quanto mais você se integra, menos poder o destino tem sobre você. Cada passo consciente que você dá é um novo capítulo escrito. Cada verdade aceita é uma porta aberta para uma vida mais autêntica. Quando a consciência desperta, os ciclos finalmente começam a se romper. Aquilo que antes parecia inevitável se dissolve diante da sua coragem. O destino deixa de ser algo que cai sobre você, e passa a ser algo que surge de você. Este é o momento da virada, quando você entende que a mudança que buscava no mundo só poderia acontecer dentro de você. Quando você percebe que a vida não está contra você, ela sempre esteve tentando te mostrar quem você realmente é. E é aqui que a história deixa de ser repetição, e começa a ser transformação. Há um momento em que tudo se conecta. Você olha para trás e finalmente percebe que nada foi em vão. As dores, as repetições, as quedas, os encontros que pareciam coincidências, tudo estava tentando te conduzir para si mesmo. É como se a vida, depois de muito tempo, revelasse a intenção por trás do caos. Mas essa revelação só acontece quando você assume o protagonismo da sua história. Quando decide, de forma consciente, que não será mais governado por traumas escondidos ou por medos silenciosos. Quando compreende que destino não é aquilo que te empurra, e sim aquilo que você escolhe construir. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que te permite começar de verdade. Quando você acolhe sua sombra, ela deixa de agir contra você. Quando você entende sua dor, ela deixa de te dominar. Quando você olha para o medo sem fugir, ele deixa de ser um monstro e se torna uma bússola, apontando para aquilo que realmente importa. O que antes era impulso, agora se transforma em escolha. O que antes era repetição, vira aprendizado. O que antes era destino, se torna liberdade. Ser o autor da própria vida não significa controlar tudo. Significa participar. Significa estar desperto o suficiente para não culpar o acaso por coisas que você pode mudar. Significa parar de pedir permissão para viver. Há quem espere o universo mandar um sinal, quando, na verdade, o sinal é o próprio desejo que surge dentro de você. O que você quer profundamente não é uma ilusão, é um chamado. Um movimento interior que tenta te conduzir para uma versão mais verdadeira de si mesmo. Tomar as rédeas da própria história envolve escolhas difíceis. Envolve dizer adeus ao que já não faz sentido. Pessoas se vão, versões antigas morrem, sonhos mudam de forma. Crescer dói, porque é um parto constante de quem você está se tornando. Mas quando você segue o caminho da consciência, percebe que essa dor é sagrada. Ela abre espaço para o novo, para o possível, para a vida que te espera além do medo. E então, algo extraordinário acontece. Você passa a atrair o que antes parecia distante. Não porque o universo de repente resolveu te ajudar, mas porque agora você finalmente está se permitindo receber. O amor que estava fora do seu alcance começa a chegar quando você acredita que merece. As oportunidades que pareciam impossíveis aparecem quando você se posiciona no mundo com clareza. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a refletir quem você é. Quando você se torna autor, percebe que tudo aquilo que chamou de destino era apenas o inconsciente tentando resolver sua história. Agora, ele não precisa mais gritar, você está ouvindo. Agora, ele não precisa mais te empurrar para os mesmos caminhos, você está escolhendo outros. Agora, ele não precisa mais recriar a dor, você está curando a origem dela. A transformação verdadeira não é grandiosa no começo. Ela começa em detalhes quase imperceptíveis, uma resposta que antes seria agressiva e agora se torna calma, uma decisão que você finalmente toma depois de anos adiando, um limite que você estabelece pela primeira vez, um passo que parecia impossível e que agora se torna inevitável. Mudanças profundas se constroem no silêncio dos gestos pequenos, acumulados todos os dias. Quando a consciência assume o lugar do medo, a vida se abre. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Agora, você entende que cada pensamento é uma semente. Cada ação é uma escolha. Cada emoção é um convite para se conhecer melhor. Nada está contra você, tudo está a seu favor, se você estiver presente para perceber. Este é o ponto final da antiga narrativa, e o primeiro parágrafo de uma nova. Você pode continuar contando a mesma história de sempre ou pode escrever uma nova versão de si mesmo. Uma que não seja guiada pelas feridas, mas pelos sonhos.
Uma que não seja movida pela culpa, mas pelo desejo de viver com autenticidade. Uma que não se apoie em desculpas, mas em coragem. Você não está fadado a repetir o passado. Você não é prisioneiro daquilo que lhe aconteceu. Você não está amarrado a um destino invisível que te controla. O que você chama de destino é apenas a soma daquilo que ainda não escolheu conscientemente. E agora, pela primeira vez, você pode escolher. O inconsciente continuará sendo parte de quem você é, mas não será mais seu mestre. Ele será seu aliado. A sombra caminhará ao seu lado, não à sua frente. O medo te acompanhará, mas não te paralisará. A vida continuará trazendo desafios, mas agora você sabe que cada um deles contém uma chave para ir ainda mais longe. O destino não é uma linha reta traçada antes do seu primeiro passo. O destino é feito do que você decide hoje. Ele ganha forma a cada gesto seu. O futuro não está escrito, está sendo escrito. E a caneta está, finalmente, nas suas mãos.